Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana e hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura das súmulas não vinculantes do STF, tá ok? Bom, no material anterior nós fizemos a leitura das súmulas 1 a 125, se você ainda não viu, confere lá. E neste nós vamos partir da súmula 126 em diante. Então, vamos começar a nossa leitura. Súmula 126. É inconstitucional a chamada taxa de aguardente do Instituto do Açúcar e do Álcool. Súmula 127. É indevida a taxa de armazenagem, posteriormente aos primeiros 30 dias, quando não exigível o imposto de consumo, cuja cobrança tenha motivado a retenção da mercadoria. Súmula 128. É indevida a taxa de assistência médica e hospitalar das instituições de previdência social. Súmula 129. Na conformidade da legislação local, é legítima a cobrança de taxa de calçamento. Súmula 130. A taxa de despacho aduaneiro, artigo 66 da Lei 3.244, de 14 de 8 de 57, continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 25 de 8 de 60, que aprovou alterações introduzidas no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Súmula 131. A taxa de despacho aduaneiro, artigo 66 da Lei 3.244, de 14 de 8 de 57, continua a ser exigível após o Decreto Legislativo 14, de 25 de 8 de 60, mesmo para as mercadorias incluídas na lista, ou melhor dizendo, mesmo para as mercadorias incluídas na vigente lista 3 do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Súmula 132. Não é devida a taxa de previdência social na importação de amianto bruto ou em fibra. Súmula 133. Não é devida a taxa de despacho aduaneiro na importação de fertilizantes e inseticidas. Súmula 134. A isenção fiscal para importação de frutas da Argentina compreende a taxa de despacho aduaneiro e a taxa de previdência social. Súmula 135. É inconstitucional a taxa de eletrificação de Pernambuco. Súmula 136. É constitucional a taxa de estatística da Bahia. Súmula 137. A taxa de fiscalização da exportação incide sobre a bonificação cambial concedida ao exportador. Súmula 138. É inconstitucional a taxa contra fogo do Estado de Minas Gerais, incidente sobre prêmio de seguro contra fogo. Súmula 139. É indevida a cobrança do imposto de transação, a que se refere a Lei 899 de 1957, artigo 58, inciso 4, letra E, do antigo Distrito Federal. Súmula 140. Na importação de lubrificantes, é devida a taxa de previdência social. Súmula 141. Não incide a taxa de previdência social sobre combustíveis. Súmula 142. Não é devida a taxa de previdência social sobre mercadorias isentas do imposto de importação. Súmula 143. Na forma da lei estadual, é devido o imposto de vendas e consignações na exportação de café pelo estado da Guanabara, embora proveniente de outro estado. Súmula 144. É inconstitucional a incidência da taxa de recuperação econômica de Minas Gerais sobre contrato sujeito ao imposto federal do selo. Súmula 145. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu gravei essa porque é uma súmula bem importante, tanto para incidência em questões de prova, quanto em aspectos práticos, tá? De quem atua na prática jurídica. E ela diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Súmula 146.
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação. Súmula 147. A prescrição de crime falimentar começa a correr da data em que deveria estar encerrada a falência, ou do trânsito em julgado da sentença que a encerrar ou que julgar cumprida a concordata. Súmula 148. É legítimo o aumento de tarifas portuárias por ato do Ministro da Aviação e Obras Públicas. Súmula 149. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não é o da petição de herança. Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula importantíssima, inclusive aqui no direito civil, né? Súmula 151. Prescreve em 1 ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda da carga transportada por navio. Súmula 152. Bom, pessoal, como essa súmula foi expressamente revogada, não vou fazer leitura nesse material, até para não confundir quem possa estar lendo, acompanhando, né? Não confundir o entendimento na hora da prova. Mas ela está aqui, né, no material, então fica à disposição de quem quiser efetuar a leitura, tá ok? Então, súmula 153. Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. Súmula 154. Simples vistoria não interrompe a prescrição. Súmula 155. É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha. Outra súmula de bastante relevância prática. Súmula 156. É absoluta nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Vou repetir a leitura para não atrapalhar o entendimento também, tá? Então, súmula 156 é absoluta nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Súmula 157. É necessária prévia autorização do Presidente da República para desapropriação pelos Estados de empresa de energia elétrica. Súmula 158. Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Súmula 159. Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do artigo 1531 do Código Civil. Súmula 160. É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Súmula 161. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 162. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Súmula 163. Salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. Súmula 164. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência. Súmula 165. A venda realizada diretamente pelo mandante ao mandatário não é atingida pela nulidade do artigo 1133, inciso 2 do Código Civil. Súmula 166. É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda, sujeito ao regime do Decreto-Lei 58 de 10/12 de 37. Súmula 167. Não se aplica o regime do Decreto-Lei 58 de 10/12 de 37 ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro.
Súmula 168. Para os efeitos do Decreto-Lei 58, de 10/12/37, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 169. Depende de sentença a aplicação da pena de comisso. Súmula 170. É resgatável a enfiteuse instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmula 171. Não se admite, na locação em curso de prazo determinado, a majoração de encargos a que se refere a Lei 3.844, de 15/12/60. Súmula 172. Não se admite, na locação em curso de prazo determinado, o reajustamento de aluguel a que se refere a Lei 3.085, de 29/12/56. Súmula 173. Em caso de obstáculo judicial, admite-se a purga da mora pelo locatário, além do prazo legal. Súmula 174. Para a retomada do imóvel alugado, não é necessária a comprovação dos requisitos legais na notificação prévia. Súmula 175. Admite-se a retomada de imóvel alugado para uso de filho que vai contrair matrimônio. Súmula 176. O promitente comprador, nas condições previstas na Lei 1.300, de 28/12/50, pode retomar o imóvel locado. Súmula 177. O cessionário do promitente comprador, nas mesmas condições deste, pode retomar o imóvel locado. Súmula 178. Não excederá de 5 anos a renovação judicial de contrato de locação, fundada no Decreto 24.150, de 20/4/34. Súmula 179. O aluguel arbitrado judicialmente nos termos da Lei 3.085, de 29/12/56, artigo 6º, vigora a partir da data do laudo pericial. Súmula 180. Na ação revisional do artigo 31 do Decreto 24.150, de 20/4/34, o aluguel arbitrado vigora a partir do laudo pericial. Súmula 181. Na retomada, para construção mais útil de imóvel sujeito ao Decreto 24.150, de 20/4/34, é sempre devida indenização para despesas de mudança do locatário. Súmula 182. Não impede o reajustamento do débito pecuniário, nos termos da Lei 1.002, de 24/12/49, a falta de cancelamento da renúncia à moratória da Lei 209, de 2/1/48. Súmula 138, ou melhor dizendo, súmula 183. Não se incluem no reajustamento pecuniário dívidas estranhas à atividade agropecuária. Súmula 184. Não se incluem no reajustamento pecuário dívidas contraídas posteriormente a 19/12/46. Súmula 185. Em processo de reajustamento pecuário, não responde a União pelos honorários do advogado do credor ou do devedor. Súmula 186. Não infringe a lei a tolerância da quebra de 1% no transporte por estrada de ferro, prevista no Regulamento de Transportes. Súmula 187. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula 189. Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Súmula 190. O não pagamento de título vencido há mais de 30 dias sem protesto não impede a concordata preventiva. Súmula 191. Inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente moratória. Súmula 192. Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa. Súmula 193. Para restituição prevista no artigo 76, parágrafo 2º da Lei de Falências, conta-se o prazo de 15 dias da entrega da coisa e não da sua remessa. Súmula 194. É competente o ministro do Trabalho para especificação das atividades insalubres. Súmula 195. Contrato de trabalho para obra certa ou de prazo determinado transforma-se em contrato de prazo indeterminado, quando prorrogado por mais de 4 anos. Súmula 196. Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador. Súmula 197. O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave. Súmula 198. As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias. Súmula 199. O salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo. Súmula 200. Não é inconstitucional a Lei 1530, de 26/12/51, que manda incluir na indenização por despedida injusta parcela correspondente a férias proporcionais. Súmula 201. O vendedor pracista, remunerado mediante comissão, não tem direito ao repouso semanal remunerado. Súmula 202. Na equiparação de salário, em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função e não no emprego. Súmula 203. Não está sujeita à vacância de 30 dias a vigência de novos níveis de salário mínimo. Súmula 204. Tem direito o trabalhador substituto ou de reserva ao salário mínimo no dia em que fica à disposição do empregador sem ser aproveitado na função específica. Se aproveitado, recebe o salário contratual. Súmula 205. Tem direito a salário integral o menor não sujeito à aprendizagem metódica. Súmula 206. É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Súmula 207. As gratificações habituais, inclusive as de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando do salário. Súmula 208. O assistente do Ministério Público não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de habeas corpus. Súmula 209. O salário-produção, como as outras modalidades de salário-prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo empregador, quando pago com habitualidade.
Súmula 210. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Súmula 211. Contra a decisão proferida sobre o agravo no auto do processo, por ocasião do julgamento da apelação, não se admitem embargos infringentes ou de nulidade. Súmula 212. Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de tanque de combustível líquido. Melhor dizendo, vamos reler a súmula. Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Súmula 213. É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. Súmula 214, melhor dizendo. A duração legal da hora de serviço noturno, 52 minutos e 30 segundos, constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional. Súmula 215. Conta-se a favor de empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido a indenização legal. Súmula 216. Para a decretação da absolvição de instância pela paralisação do processo por mais de 30 dias, é necessário que o autor, previamente intimado, não promova o andamento da causa. Súmula 217. Tem direito de retomar ao cargo ou ser indenizado em caso de recusa do empregador o aposentado que recupera capacidade de trabalho dentro de 5 anos, a contar da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo. Súmula 218. É competente o juízo da Fazenda Nacional da capital do Estado, e não da situação da coisa, para desapropriação promovida por empresa de energia elétrica, se a União Federal intervém como assistente. Súmula 219. Para a indenização devida a empregado que tinha direito a ser readmitido e não foi, levam-se em conta as vantagens advindas à sua categoria no período do afastamento. Súmula 220. A indenização devida a empregado estável que não é readmitido, ao cessar a sua aposentadoria, deve ser paga em dobro. Súmula 221. A transferência de estabelecimento ou a sua extinção parcial, por motivo que não seja de força maior, não justifica a transferência de empregado estável. Súmula 222. O princípio da identidade física do juiz não é aplicável às juntas de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho. Súmula 223. Concedida a isenção de custas ao empregado, por elas não responde o sindicato que o representa em juízo. Súmula 224. Os juros da mora nas reclamações trabalhistas são contados desde a notificação. Súmula 225. Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional. Súmula 226. Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Súmula 227. A concordata do empregador não impede a execução de crédito nem a reclamação de empregado na Justiça do Trabalho. Súmula 228. Não é provisória a execução na pendência de recurso extraordinário ou de agravo destinado
a fazê-lo admitir. Súmula 229. A indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Súmula 230. A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Foram essas as súmulas que nós lemos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos, né? Comenta aí também sobre esse e outros materiais que você gostaria ou que te ajudariam na sua preparação e compartilha com outras colegas que estejam estudando para concursos, para outras provas, ou que também, às vezes, né, gostariam de saber um pouquinho mais do direito, seja para atuar, né, no seu profissional ou também como cidadão. Tá ok? Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima!